Fala minha gente, tudo bom? Essa é uma questão bem interessante para a gente lembrar informações sobre rendimento, também lembrar uma outra forma para calcularmos a potência, é uma informação que é muito útil porque muitas questões trazem essa outra possibilidade de cálculo de potência e também é uma questão que vai poder me ajudar a lembrar a vocês algumas informações ainda sobre as aplicações das leis de Newton. Então fica ligado em todos os detalhes da questão que eu tenho certeza que você vai adorar. Então pessoal, vamos resolver esse problema aí bem legal. É um problema que é interessante por alguns aspectos. Primeiro, que a gente vai poder relembrar algumas coisas sobre as leis de Newton. Segundo, é uma questão que, como eu já disse no início do vídeo, fala sobre rendimento, e eu sempre acho muito legal a gente conversar um pouquinho sobre rendimento. E terceiro, pessoal, sobre a pergunta, porque é uma pergunta um pouco incomum, quando a pergunta é quanto vale a potência dissipada. Isso é interessante porque, em geral, as questões pedem para determinarmos a potência total, porém essa aqui saber quanto é a potência dissipada. Então vamos avaliar os dados para a gente saber como é que a gente vai determinar essa pergunta aí da potência dissipada, ok? Então a gente visualiza na questão que nós temos aí um motor e esse motor é o responsável por fazer essa caixa ser erguida. Um detalhe importante é que a caixa está sendo erguida com velocidade constante. E essa informação de fato vai ser bem importante, você vai ver por quê. A questão nos diz que a velocidade com que a caixa é erguida é de 1 metro por segundo. Observe que a unidade já é a unidade do Sistema Internacional, então isso muito me interessa. É importante você se ligar nos números, mas também nas unidades, para que você não venha perder questão por conta disso, ok? Também nos diz que a massa da caixa é de 30 kg, a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Perceba que as duas unidades estão no Sistema Internacional. E agora vem uma informação importante. A questão nos diz que o rendimento para essa situação, o rendimento do motor, é um rendimento de 60%, ou seja, dos 100% que o motor poderia gerar de energia, apenas 60% está sendo útil, ok, pessoal? Então isso é bem importante. E aí já fica a dica para a gente resolver o problema. Se 60% está sendo útil, então 40% está sendo dissipado, ok? Então a gente vai resolver o problema pensando sobre esses 40%, é uma forma de resolver o problema. Tranquilo? Então vamos aí agora pensar na dinâmica da questão. Então, já separei aí a caixa e a primeira coisa que vamos fazer é o diagrama de forças. Então vamos lá. A força que a Terra faz puxando essa caixa para baixo é a força peso. A força que o fio faz puxando a caixa para cima é a tração. Então, nosso primeiro passo, diagrama de forças, está feito. O nosso segundo passo, que é localizar a aceleração, nem perca seu tempo, porque a aceleração nesse caso vai valer 0. E a gente sabe que isso é verdade, porque a questão nos informa, pessoal, que a velocidade ela é constante, quer dizer então que essa caixa não acelera. E aí sempre vem aquela duvidazinha que alguns estudantes têm. Diego, como é que a aceleração é 0, mas a caixa está subindo? Se a caixa está subindo, não era para a tração ser maior do que o peso? Né, gente? Porque nesse caso, como a aceleração é 0, aplicando a segunda lei de Newton, nós concluímos que força resultante é o produto da massa vezes a aceleração. Só que, como a aceleração é nula, a força resultante é nula. Dizer que a força resultante é nula significa dizer que a tração, que é a força que puxa para cima, tem o mesmo valor do peso que é a força que puxa para baixo. E mais uma vez, muita gente sempre fica nessa dúvida de como é que o corpo ele sobe, mesmo as forças tendo igual intensidade. Gente, é lógico que para um dia acontecer dessa caixa subir, em algum momento, a tração teve que superar o peso. Isso é verdade. Porém, isso é para iniciar o movimento, mas não para manter. Observe que a gente está avaliando o movimento já ele acontecendo, ou seja, com ele, o movimento acontecendo, nós temos uma situação em que o corpo sobe com aceleração nula. Ele sobe com velocidade constante, a gente até dá um nome a isso. A gente chama isso de equilíbrio dinâmico, ok? Então veja que eu estou aproveitando para lembrar para vocês algumas coisas lá da parte das aplicações das leis de Newton. Tranquilo, gente? Então o cara está em equilíbrio dinâmico, ele se move com velocidade constante. E agora, pessoal, o que a gente pode concluir? A gente pode concluir o seguinte, olha, a gente pode determinar então a potência que o motor está entregando para essa situação. De que forma?
aplicando uma expressão para a potência que é assim, olha, a potência é igual à força vezes a velocidade vezes o cosseno de θ. Lembre-se que esse ângulo θ é exatamente o ângulo formado entre o vetor força e o vetor velocidade. Ok, gente? Agora, gente, como a gente está querendo então determinar a potência do motor, então a força que nos interessa é a força também do motor. A força que o motor está aplicando nessa caixa. E observe que a força que o motor aplica na caixa é exatamente através de quem? É exatamente através do fio. Então o motor se comunica com a caixa exatamente, olha por quem? Pela tração. Então, se eu consigo determinar a tração, e nesse caso eu consigo determinar, pois a tração é igual ao peso, então, pessoal, basta a gente substituir exatamente essa informação aqui para poder calcular a potência do motor, ok? Então, olha, como a tração é igual ao peso e peso é o produto da massa vezes a aceleração da gravidade, então a massa da caixa é 30, a aceleração da gravidade é 10, logo a tração que atua no fio vai ser 30 vezes 10, que é igual a 300 newtons. Essa é a força do fio, também é a força que o motor aplica na caixa, tranquilo? E aí agora substituindo, nós temos então que a potência do motor é igual a 300 vezes a velocidade da caixa, que é 1, vezes o cosseno de... Pessoal, como a força que o motor faz na caixa é para cima, que é a tração, e a caixa se movimenta também para cima, cuidado para não confundir essa informação que eu estou dizendo do movimento com o da aceleração. A caixa não tem aceleração, mesmo assim a velocidade dela é para cima. Para essa situação, o ângulo formado entre esses dois vetores é um ângulo de 0 grau. E aí o cosseno de 0 grau é igual a 1. Substituindo então, nós vamos ficar que a potência do motor, tá? Vai ser igual a 300 e a unidade watts, ok? Então deixa eu botar aqui um R que ficou faltando. Pessoal, agora com essa informação é importante a gente avaliar o seguinte. Nós determinamos a potência do motor, mas essa potência seria a potência útil, a potência total ou a potência dissipada? Então, olha, essa potência que acabamos de encontrar é exatamente a potência útil. E como é que eu sei que essa é a potência útil? Ora, porque essa foi a potência que o motor utilizou para poder erguer a caixa. Então, se essa é a potência que foi desenvolvida pelo motor para erguer a caixa, então essa daqui é a potência útil. É a potência exatamente que se refere aos 60%. Você lembra que o rendimento do nosso motor é de 60%. E a pergunta da questão agora ficou até fácil a gente resolver. A pergunta da questão é quanto vale a potência dissipada. Então, agora com a regra de 3 simples, a gente consegue determinar a solução do problema. Como é que seria essa regra de 3? 300 watts se representa a parte útil, então isso quer dizer que representa 60%. Porém, eu quero saber qual é a potência dissipada para 40%. Afinal de contas, pessoal, é claro que se o rendimento é de 60%, é porque 40% não foi utilizado para erguer a caixa, então 40% foi dissipado. Em geral, essa dissipação ela se dá na forma de energia térmica, ok? Mas a gente não precisa dessa informação para resolver o problema. Então, finalizando o problema, nós temos que a potência dissipada, fazendo essa regrinha de 3 simples aí, vai ser igual a 200 watts, ok, gente? Só por curiosidade, se você quisesse saber quanto vale a potência total, que como eu tinha te informado, é muito comum, muito mais comum a pergunta ser essa do que perguntar a potência dissipada, como é que seria a conta para determinar a potência total? A conta seria, se 300 watts representa 60%, então qual seria a potência, nesse caso a total, para 100%. E aí nós encontraríamos então que a potência total é igual a 500 watts. É claro, pessoal, que você então poderia ter resolvido, olha,
o problema de outra maneira, inclusive, né? Você poderia ter dito assim, olha, se a potência total é de 500 e a útil foi de 300, 500 menos 300 dá exatamente os 200, ok? Então espero que você tenha gostado aí da resolução desse problema. Um beijo muito forte no cérebro de vocês e até a próxima.